segredo dos cabelos da Vera Fischer? O segredo dos meus cabelos está no novo Organics Anti-Age com Collagen para cabelos envelhecidos. Paulo Portas defende o serviço público para elevar o nível das televisões. Boa noite. O presidente do CDS-PP e ministro de Estado falou finalmente sobre a RTP e o serviço público de televisão. Foi num jantar partidário esta noite em Leiria. Sejamos capazes de abordar com serenidade a questão da televisão do Estado. Vamos falar com serenidade sobre este tema, para dizer que, em nosso entender, há três questões diferentes que merecem uma resposta clara, cada uma delas. Em primeiro lugar, a situação financeira da televisão do Estado não é sustentável. Que uma empresa pública de televisão gaste em pessoal 3 vezes mais do que as suas congêneres, ou tenha 5 vezes mais empregados do que as suas congêneres. Algo está errado, algo estava profundamente errado no modo de gerir financeiramente a televisão do Estado. E o contribuinte não tem de ser a cobaia dessa má gestão. Em segundo lugar, a questão do serviço público. Nós defendemos um serviço público de televisão relevante, por uma razão de soberania. A televisão tem de chegar aos nossos imigrantes. A televisão tem de chegar aos países que falam português. Também por uma razão democrática. É que nós queremos equilíbrio na informação. E só o serviço público está obrigado a garantir esse equilíbrio. E, finalmente, também por uma razão de cultura. É que nós queremos um serviço público de televisão que suba, que eleve o nível ético e cultural das televisões, em vez de contribuir para o piorar. Resolvida a situação financeira da televisão do Estado, é preciso garantir um serviço público com qualidade e com relevância. Também vos digo, e nós, democratas cristãos e conservadores, estamos dispostos a ser atacados por defender isto, mas sabemos que o país profundo está connosco, que é preciso pôr ordem na desordem ética em que hoje, infelizmente, vive o mercado televisivo. Nós temos de fazer sentir aos donos das televisões, privadas ou públicas, que há uma lei que proíbe a emissão de programas ou cenas violentas. Essa lei tem de ser cumprida e, se não for cumprida, têm de pagar por isso, porque estão a prejudicar a sociedade em que vivemos. O tom das palavras de Paulo Portas a contrastar com a veemência das afirmações desta tarde de Durão Barroso, em que o Primeiro-Ministro reafirmou a determinação do Governo para reequilibrar as finanças públicas. Em Coimbra, no almoço dos 28 anos do PSD, Barroso sublinhou que, para atingir aquele objetivo, vai ter de atacar o que chamou alguns cancros do setor público, que gastam mais dinheiro do que o país pode suportar. E como exemplo deu a RTP. Para o Governo, as prioridades são a justiça social, o desenvolvimento cultural e a afirmação externa do país. Mas para atingir esses objetivos, Durão Barroso considera essencial pôr ordem nas contas públicas. Por isso, falou em atacar alguns cancros para evitar desperdícios e para cumprir com o programa aprovado na Assembleia da República. Mas para o Primeiro-Ministro, o caso da RTP é mais do que um problema financeiro. Será que os contribuintes querem continuar a aceitar uma situação como aquela que se passa na RTP, que é uma situação imoral, no momento em que tantos portugueses têm dificuldades a ganharem milhares e milhares de contos, à custa dos contribuintes de uma empresa que está tecnicamente falida? Será que isso é aceitável para os contribuintes?
Queremos um serviço público de qualidade. A RTP, pelo caminho que levava, acabaria com a televisão pública em Portugal. Estava completamente descontrolada do ponto de vista financeiro e não estava, na realidade, a cumprir as obrigações de um serviço público. Durante o almoço em Coimbra, comemorativo dos 28 anos do partido, com os cerca de 400 militantes, entre autarcas, deputados e membros das concelhias, Durão Barroso fez questão de lembrar Sá Carneiro. Invocou aquilo a que chamou o seu espírito inconformista e reformista, um exemplo que Durão Barroso considera que continua a marcar o PSD e a marcar a diferença em relação a outros. Outros são do Partido Socialista, a quem chamou vendedores de ilusões que fugiram às responsabilidades, deixando o país em crise, desorganizado e descrente. Tem a ver com a atitude com que se está no governo. Saber se vai para o governo apenas para mudar de protagonistas, para deixar as coisas mais ou menos como estão, para pactuar com os interesses instalados, para deixar continuar a roubar, se é isso que querem que nós estejamos do governo, para deixar continuar a roubar, ou se querem que estejamos do governo para reformar Portugal e fazer de Portugal um país digno, um país forte, um país moderno e um país avançado. Eu estou neste sentido e só nesse sentido é que estou à frente do governo de Portugal. Rigor financeiro, sem pôr em causa o desenvolvimento dos projetos comunitários, foi o apelo deixado pelo Primeiro-Ministro neste almoço aos responsáveis pelo poder local. 3 anos depois de, também em Coimbra, Durão Barroso ter sido eleito presidente do Partido Social Democrata. E numa reação às declarações de Durão Barroso, a Comissão de Trabalhadores da RTP sugere ao Primeiro-Ministro que procure as culpas para a situação da empresa nos anteriores governos e conselhos de administração. Que o Sr. Primeiro-Ministro, quando fala em imoralidade, esquece-se de dizer uma coisa, é que tem que lançar primeiro a imoralidade para cima do seu governo e para cima de todos os governos anteriores, desde há 16 anos a esta parte, porque de facto a grande imoralidade parte exatamente de todos os governos, desde essa data, de todos os conselhos de administração que têm nomeado para aqui e que esses sim não têm feito a gestão que agrada a todos os trabalhadores. Quando fala demagogicamente no dinheiro dos contribuintes, o Sr. Primeiro-Ministro também não pode imputar isso dessa forma tão suave, ou pelo menos, digamos, tão ligeira, porque eu digo demagogia e digo afirmativamente, porque de facto o dinheiro dos contribuintes irá ser efetivamente mal gasto quando tiverem que ser o dinheiro dos contribuintes a pagar os tais pacotes hoje anunciados pelo Sr. Ministro da Tutela, que também irão para as privadas e para a cabo. Aí sim é que o dinheiro dos contribuintes irá, se calhar em muito pouco tempo, gastar mais dinheiro das suas contribuições do que gastam num ano aqui para a RTP. As propostas do Governo para reestruturar a RTP estão a dominar a comunicação social do fim de semana, em televisões, jornais e rádios. Em declarações à TSF, Nuno Moraes Sarmento levantou uma suspeita sobre o ex-secretário de Estado da Comunicação Social, Arons de Carvalho. No mês de março, já depois das eleições, o anterior secretário de Estado da Comunicação Social ter despachado em cima ter assinado uma carta de conforto sem intervenção, ainda não a encontrei, do Ministério das Finanças, uma carta de conforto em que o Estado assume um empréstimo de 25 milhões de contos que a RTP precisou fazer. Arons de Carvalho ficou indignado com as suspeitas e estranha que o Ministro não conheça um despacho do Ministério das Finanças, curiosamente assinado pela atual chefe de gabinete de Moraes Sarmento. Se o Ministro da Presidência tinha dúvidas, devia perguntar. É assim que o ex-secretário de Estado da Comunicação Social reage às declarações de Moraes Sarmento sobre a possível ilegalidade da carta de conforto assinada por Arons de Carvalho para um empréstimo concedido à RTP. Eu penso que é inadmissível o comportamento do Ministro. Se ele tinha dúvidas sobre o facto do Ministério das Finanças ter tido ou não conhecimento, devia ter-me telefonado e perguntado. A verdade é que o Ministério das Finanças, foi o Ministério das Finanças, conforme documentos que eu tenho em meu poder, cópias dos documentos, foi o próprio Ministério das Finanças que sugeriu o teor da carta que era necessária para desbloquear um empréstimo que se destinava, sobretudo, a pagar às produtoras e a possibilitar à RTP ter uma vida mais calma nesta fase de transição entre governos. Foi um empréstimo que começou a ser negociado ainda no ano passado. E eu creio que este ato lamentável do Ministro, esta acusação falsa,
é feita para distrair as atenções da opinião pública em relação aos verdadeiros responsáveis por esta situação atual que estamos a viver em relação à RTP e ao fim do serviço público, e para distrair as atenções das propostas que o governo atual tem feito, que visam favorecimento de lobbies privados. Arons de Carvalho estranha o desconhecimento de Moraes Sarmento, até porque o despacho do Ministério das Finanças é assinado por Sandra Brito Pereira, na altura chefe de gabinete do Secretário de Estado das Finanças, desempenhando agora idênticas funções junto do Ministro Moraes Sarmento. Arons de Carvalho vai mais longe, exige um pedido de desculpas e fala mesmo em telenegócio. Eu nunca vi o Dr. Pinto Balsemão tão empenhado numa campanha eleitoral a favor do PSD como na última campanha eleitoral. É apenas o que eu tenho a dizer. Terça-feira, o ex-secretário de Estado vai estar na Comissão Parlamentar na Assembleia da República, onde apresentará estas mesmas provas que mostrou esta manhã à RTP. O financiamento do setor público de televisão foi hoje discutido em Lisboa. Na União Europeia, a definição do modelo de serviço público é da responsabilidade de cada Estado, mas a regra são os 2 canais, tanto nos grandes países, França e Alemanha, como nos mais pequenos, da dimensão de Portugal. O comissário António Vitorino recordou que a União procura critérios comuns para o financiamento das empresas públicas de comunicação social. Cada país membro da União Europeia decide como prestar o serviço público de televisão, embora dentro de regras, umas já estabelecidas, outras que a própria União procura ainda encontrar. O que a União Europeia ela própria tem estado a trabalhar é no sentido de criar critérios comuns que permitam identificar os objetivos do serviço público e, nessa dimensão, qual é o limite dos apoios estaduais que os operadores de serviço público podem beneficiar sem que daí resulte uma violação de regras de concorrência. António Vitorino veio participar numa conferência internacional sobre os média e a opinião pública. Recusou-se, no entanto, a emitir uma opinião pessoal sobre as intenções do atual governo para a RTP. Mas o encontro reuniu jornalistas de diferentes órgãos de comunicação europeus. A definição de serviço público encontrado na Europa do Norte foi dado como um bom exemplo. Uma boa ideia de como devem comportar-se esos medios en los países del norte de Europa. Hay una buena concepción de qué papel corresponde a los medios públicos en Alemania o en el Reino Unido o en otros países donde los medios públicos son realmente independientes del gobierno que está en cada momento y tienen como misión no competir con los medios privados. Temos 2 canais de televisão pública em Alemanha e são pagas pelo público. Ou seja, cada alemão que tem um aparelho de televisão em casa paga uma taxa não muito importante para a televisão, mas isso é verdade também para a rádio. Em Portugal há um novo modelo de televisão pública anunciado com um único canal generalista, uma ideia que dizem contrariar aquilo que é o sentimento da União. The European concept being to have a strong public service broadcasting, which is very important for democracy, which is very important for pluralism in the media. So I think it's a very regrettable development here. Desgraciadamente es unas ideas que son muy generalizadas en casi todos los países donde se impone criterios neoliberales, en los que los medios públicos se van haciendo cada vez más pequeños, más insignificantes en favor de los grandes medios, los grandes conglomerados multimédia. Por tudo isto, os jornalistas europeus falam agora já num protesto europeu a ser feito em Bruxelas. Os problemas da osteoporose estão a ser discutidos num congresso em Lisboa. Portugal gastou 11 milhões de contos no ano 2000 com doentes de osteoporose só em tratamento hospitalar. Foi o equivalente a 1% do orçamento para a saúde. Até quarta-feira, na Rua da Junqueira, em Lisboa, das 10 da manhã às 4 da tarde, se pode fazer o diagnóstico da osteoporose. Como a doença atinge mais as mulheres do que os homens a partir dos 50 anos, são elas que devem dirigir-se aqui, mas só se já lhe foram diagnosticados fatores de risco. Não é necessário que todas as mulheres que entram hoje na menopausa vão correr ao médico e vão fazer uma densitometria, não é nada disso. As densitometrias não são exames de rastreio, são exames que têm indicações para serem feitas, existem fatores de risco que devem ser avaliados pelo médico e as pessoas que têm fator de risco devem fazer um screening, portanto, uma medição da massa óssea.
Esta tarde as pessoas acorreram em grande número. O exame para apurar a capacidade óssea não dói nada, nem à carteira, é grátis. Mas mais do que diagnosticar a doença, há que combatê-la através da prevenção. Uma dieta equilibrada e rica em cálcio é fundamental para a boa saúde dos ossos, mas variada, quer dizer, porque o cálcio não existe apenas nos produtos lácteos, no leite, nos iogurtes, no queijo, existe também, por exemplo, nos legumes frescos, nos vegetais verdes frescos, no peixe, em algumas frutas, nomeadamente a laranja, enfim, e o marisco também tem. Fazermos regularmente exercício físico, mexer-nos. O nosso esqueleto fez-se para mexer, quer dizer, de facto, os ossos ou se utilizam ou se perdem. É talvez uma boa máxima para as pessoas poderem decorar. São as mulheres as mais afetadas pela osteoporose. Em Portugal, só no ano 2000, gastou-se 51 milhões de euros, 11 milhões de contos, só em tratamento hospitalar. 1% do total do orçamento para a saúde. Mais de 50 mil israelitas manifestaram-se hoje em Tel Aviv pela paz e contra a ocupação dos territórios palestinianos. Foi a manifestação pacifista mais importante desde o início da segunda intifada. Os manifestantes reuniram-se na praça onde o antigo primeiro-ministro Yitzhak Rabin foi assassinado em 1995, mas o local era pequeno para tanta gente. Várias personalidades do mundo da cultura juntaram-se aos manifestantes que exigiam o fim da colonização. Mais de 1000 polícias vigiavam a concentração, mas tudo decorreu pacificamente. Sporting ou Leixões? Um deles vai ganhar a Taça de Portugal 2002. Chegou o dia da final. O Sporting treinou sábado de manhã, pela última vez, antes do jogo. E Laszlo Bologna explicou como pensa ultrapassar o Leixões, que só faz o último treino neste domingo de manhã. O Sporting voltou a treinar à porta fechada. Depois da festa do título, Laszlo Bologna quer tranquilidade para preparar o jogo da melhor forma e até já deu a receita. Sporting, il doit souffrir, il doit transpirer, il doit faire des efforts pour oublier tout ce qui était jusqu'à maintenant et de faire un match par lequel il va mériter de trouver la victoire. A lista de convocados do Sporting apresenta uma novidade. Rui Jorge entra, Rodrigo Telho, lesionado, sai. O Leixões continua ao estágio em Palmela. A equipa treinou hoje à tarde, mas só os primeiros 15 minutos decorreram à porta aberta. O treinador Carlos Carvalhal preferiu esconder o jogo. Apesar da ansiedade, os jogadores do clube de Matosinhos sabem que têm muito pouco a perder. Uma grande vitória já conseguimos, que foi chegar à final, não é? Penso que é um prémio justo para a época que estes jogadores têm feito. Este grupo tem sido excelente em todos os níveis. Não só na final da Taça, porque já estamos numa final da Supertaça. Estamos por mérito próprio na Taça UEFA também. E estamos com boas possibilidades de subir divisão, que é esse o nosso principal objetivo. O Leixões ainda vai treinar domingo de manhã, uma sessão ligeira antes da grande final do Jamor. E o tempo vai estar bom para a final da Taça, é o que diz a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia. Céu limpo no Algarve, com 22 graus de temperatura máxima em Faro e 19 em Sagres. Já no Alentejo, Sines chega aos 20 e Beja aos 22. Para Lisboa, também com céu limpo, a máxima prevista é de 21 graus. Igual previsão para Setúbal, Évora e Porto Alegre. Castelo Branco, com céu limpo, chega aos 21. Coimbra, com algumas nuvens, vai atingir os 20 graus. Na região norte, o Porto entre os 6 e os 18. Máxima para Aveiro, Vila Real e Viana do Castelo, 19. Bragança vai atingir os 20 graus. E agora os Açores. Períodos de chuva para Ponta Delgada, 20 graus de máxima. Chuva também para Angra e para a Horta, com 20 e 21 graus, respectivamente. Em Santa Cruz das Flores não vai chover e os termómetros vão marcar 20 graus. E por fim a Madeira. Sem chuva, 15 graus de mínima, 20 de máxima para o Funchal e 19 para o Porto Santo. Mais de 200 canoístas participaram hoje no Rio Tejo no Campeonato Nacional de Velocidade da classe de IOL. A prova juntou clubes e atletas de todo o país que animaram a zona ribeirinha de Lisboa. Reviver a tradição no Tejo, que foi o lema da prova, ou melhor, do desfile histórico, que percorreu o Rio Tejo entre Belém e a ponte 25 de Abril. A classe IOL deve o nome aos barcos. O IOL, um tipo de embarcação muito utilizado por nobres e burgueses no início do século XIX.
Mais tarde, com o aparecimento do remo olímpico, os velhos iol caíram no esquecimento. Por isso mesmo, a Federação Portuguesa de Canoagem organizou esta corrida que juntou mais de 200 atletas e 10 clubes de todo o país. Dividida em categorias júnior e sénior e em barcos de 4 e 8 lugares, os canoístas fartaram-se de dar ao remo. No final dos 2 quilómetros, o destaque foi para o Clube Ferroviário de Portugal, que em 5 provas venceu 3, incluindo a competição principal, o iol de 8, na categoria sénior. E o 24 horas chegou por hoje ao fim. Obrigado por preferir o Serviço Público de Televisão. Boa noite, até amanhã.